Olá pessoal, então, nesse vídeo nós iremos vou responder as questões da lista 3 de proporções, certo? Com as técnicas que nós aprendemos na teoria, tá? Então vamos lá. Nessa primeira questão, está dizendo que uma determinada máquina fabrica 24 unidades, então uma máquina fabrica 24 unidades de um determinado produto em 1 hora e meia de funcionamento ininterrupto. E a pergunta é: 3 máquinas idênticas à anterior, trabalhando juntas, nas mesmas condições de funcionamento, elas fabricarão 100 unidades em... Aí você olha para a resposta e está perguntando em quanto tempo. Então a pergunta aqui é: qual é o tempo que essas 3 máquinas fabricarão essas 100 unidades? Levando em consideração que são as mesmas condições de funcionamento da relação anterior. Então, se estão nas mesmas condições, então nós dizemos ali que seria uma relação de proporcionalidade. Então vamos lá. Você tem aqui 3 variáveis. Você tem máquina, você tem unidades de produto e você tem tempo. Pensando agora, qual é a relação, se ela é diretamente ou inversamente proporcional? Veja, se você aumentar a quantidade de máquinas e fixa o tempo em um certo tempo, o tempo é o mesmo. Você tem uma quantidade de máquinas que fabricam uma certa quantidade de unidades. Se você aumentar a quantidade de máquinas para aquele mesmo tempo, digamos 1 hora, essas unidades vão aumentar. Então eles são uma relação direta de proporcionalidade. E quando você fixa a quantidade de unidades, digamos lá, 100 unidades. Se você aumenta a quantidade de máquinas, o tempo para produzir essas mesmas unidades diminuiria. Então você tem que a máquina e tempo tem uma relação inversa. Então, usando a nossa teoria, o que a gente fez é que a gente pode pegar e dizer que máquina dividido pela unidade multiplicado pelo tempo seria a máquina na segunda situação dividido pelo tempo, pelas unidades na segunda situação, multiplicado pelo tempo em uma segunda situação. Então, esses caras aqui são diretamente proporcionais, por isso que vem assim. E quando você compara o M com o T, eles são inversamente proporcionais, por isso que viria assim. Nós vimos isso na teoria. Pois revisitem lá o vídeo. Então agora é só substituir. A gente sabe que uma máquina, vou fazer uma tabelinha aqui, máquina, unidade, tempo. Então, para a primeira situação, a gente tem que uma máquina fabricaram 24 unidades em um tempo de 1 hora e meia. 1 hora e meia. 1 hora e meia você pode colocar como 1,5 horas, né? Ou transformar em minutos. Você escolhe. E aqui você tem 3 máquinas para fabricar 100 unidades e a gente pergunta qual é o tempo. Eu falei para vocês que o tempo, você pode deixar 1 hora e meia como 1,5 horas, mas se você se sentir mais confortável em deixar tudo na menor unidade, também não tem problema. Vamos deixar na menor unidade, né? Que já que eu estou falando de minutos e horas, vamos deixar tudo em minutos. 1 hora e meia seria 90 minutos.
60 de uma hora, mais 30 da metade. Então vamos substituir agora, cada coisa no seu lugar. Então aqui fica 1, embaixo fica 24, e o tempo, que é 90. Igual, do outro lado, você tem o M2, que é 3, unidades, que são 100, e o T2, que é o que você quer descobrir. Agora, montada a nossa expressão, a gente pode simplificar para diminuir as contas. E lembre-se, eu posso simplificar em uma expressão que esteja dessa maneira. Eu posso simplificar o de cima pelo de baixo, então o A pelo B. Posso simplificar o C pelo D. E como eu posso colocar o B para o outro lado multiplicando, ou o D para o lado de cá, ou C, que está multiplicando, vem para o lado de cá dividindo, então eu posso simplificar o A pelo C e o B pelo D também. Então aqui, olhando para o 90 e para o 3, eu posso simplificar aqui por 3. Posso simplificar por 3, ficando 30, e aqui fica 1. O que mais? Eu posso pegar e simplificar o 30 por 24. Veja, eu não posso fazer o 30 como 100, tá? Então eu posso pegar e simplificar o 30 pelo 24. Então aqui, simplificado por 3, dá 10. E o 24 por 3 dá 8. Resultado. Nós temos aqui 10. 1 vezes 10 é 10. Embaixo eu tenho 8. 1 vezes t eu tenho t. E aqui eu tenho 100. Podemos multiplicar. Agora, cruzando, fica 8t é igual a 100 vezes 10, que no caso seria 1000. Então, t é igual a 1000 dividido por 8. Essa conta fica fácil de resolver. Tem 1000. Vou dividir por 8. 1 não pode dividir por 8, eu pego 10. Dividido por 8 dá 1, que dá 8, sobra 2. Baixa um 0. 20 por 8, 2, que dá 16. Sobrando 4. Baixa esse outro 0. 40 por 8 dá 5. 125. Então esse tempo é 125 minutos, já que a gente converteu todos em minutos. Agora a gente precisa saber para marcar qual seria em hora. Então, 125 minutos, 1 hora é 60 minutos, 2 horas é 120. Então vai ser 2 horas e 5 minutos. 2 horas é o 120, mais o 5, 125. Letra D. Vamos agora para um segundo problema. Considere que os professores gastam sempre o mesmo tempo para corrigir cada redação. Sabe-se que 12 professores corrigiram 1.575 redações em 7 horas e 30 minutos. Para corrigir 1.120 redações, 15 professores gastarão o tempo de... Veja que o problema é similar ao anterior. Então vamos usar a mesma estratégia. Nós vamos primeiro identificar aqui quem são as variáveis, ou melhor, as grandezas relacionadas. Nós temos a quantidade de professores, que eu vou chamar de P. Você tem a quantidade de redações, que eu vou chamar de R. E você tem o tempo, que eu vou chamar de T. Agora pensem comigo. Se você pega e mantém a quantidade de professores, mantém o tempo, fixe o tempo, digamos por 1 hora, e você tem uma certa quantidade de professores. Uma certa quantidade de professores vai corrigir uma certa quantidade de redações em 1 hora.
Agora, se você aumenta a quantidade de professores, a quantidade de redações também vai aumentar. De redações corrigidas. Para aquele mesmo tempo, para aquela mesma hora. Então, professores e redações estão diretamente relacionadas. São diretamente proporcionais a essas grandezas. Agora, fixe a quantidade de redações. Fixando a quantidade de redações, se você aumenta a quantidade de professores, o tempo que levaria para pegar e corrigir as mesmas redações diminuiria. Isso quer dizer que professores e redações são inversamente proporcionais. Vamos criar agora uma tabelinha. Escrevendo o que a gente sabe de professores, redações e tempo. Para a primeira situação, você tem que 12 professores corrigem 1.575 redações em 7 horas e 30 minutos. Enquanto que, na segunda situação, 15 professores corrigem 1.120 redações em um tempo que eu quero descobrir. Vou chamar aqui de Tzinho. Eu quero descobrir quem é esse tempo. Pois bem, transforme primeiro esse tempo, que está misturado em horas e minutos, em uma única unidade. Preferencialmente, tanto faz. Eu acho tanto faz você transformar tudo em hora quanto em minuto. Mas, se há a dúvida entre qual das duas unidades utilizar, eu preferiria em minutos. Então, 7 horas e 30 minutos, 7 horas, 7 vezes 6 é 42, então 7 vezes 60 é 420. Então você tem 420 minutos daqui, mais 30 minutos, dando um total de 450 minutos. Nesse caso é 450 minutos. Muito bem. E agora nós vamos montar a relação. Fica fácil, né? A gente sabe que, como professores e redações estão diretamente proporcionais, ficará professores da primeira situação dividido por redações na primeira situação vai ser igual a professores na segunda situação dividido por redações na segunda situação. Como professores e tempo são inversamente proporcionais, então professores na primeira situação vezes o tempo na primeira situação é professores da segunda situação vezes tempo na segunda situação. Para não confundir, você pode até prolongar isso aqui, porque isso faz parte de uma mesma, como se estivesse no numerador, né? Você pode pensar assim, de que alguns alunos estavam um pouco confusos com isso. Básico de multiplicação, certo? De frações. Então, você tem essa relação. Agora é só substituir. Vamos lá, vamos trocar do lugar cada objeto. Então, no lugar de P1 vai vir 12 vezes. No lugar de T1 vai vir 450 sobre, no lugar do R1, 1575. Igual, do outro lado, P2, ou seja, professores na segunda situação, que é 15, o T2, que eu não sei quem é, que vai ser um Tzinho, e a quantidade de redações da segunda situação, que é 1120. Agora, só precisamos resolver quem é um T. É claro que você poderia multiplicar, ter toda essa dificuldade aí, esse trabalho todo. Mas o ideal é que você simplifique. E mais uma vez, lembre, em uma expressão do tipo AB sobre CD, eu posso simplificar o A com B. Você pode simplificar o C com D. E você pode simplificar o A com C ou B com D. Pois bem, vamos voltar lá.
E vamos ver como é que a gente pode simplificar isso aqui. Lembrem das regras de divisibilidades por primos que a gente conhece. Por 2, por 3, por 5. Veja, 15, ele é o 15. Tanto é divisível por 3, porque 1 mais 5 é 6, então 6 divide por 3, 15 divide por 3. Tanto quanto o 5 também. O 15 também divide o 5, porque todo número que termina em 0 e 5 também termina em 5. Então 15 divide por 5. E você olhando para esse cara aqui, o 450, também divide por 5. Certo? Porque termina em 0. E também simplifica por 3, porque 4 mais 5 é 9. Então, de olhar aqui, você já sabe que esse cara e esse cara divide por 3. E por 15. Porque divide por 3 e por 5. Se divide por 3 e por 5, divide pela multiplicação entre eles. Então, vamos simplificar aqui o 450 por 15 e o 15 por 15. Então, 15 por 15 fica 1, ficando só 1t, ou simplesmente t. E o 450, 45 dividido por 15 é 3, né? 3 vezes o 15 dá 45. Então, 450 dividido por 15 vai ficar 30. O que mais? O que a gente pode simplificar mais? Veja, você olhando esse cara e esse cara, também os dois terminam em 5 e 0. São múltiplos de 5. Além disso, vamos ver se são múltiplos de 3. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Já não é. Então, não posso dividir por 3 e por 5. Mas os dois dividem por 5. Então, vamos simplificar por 5 aqui. Eu vou simplificar por 5 dos dois lados. Então, quando eu divido por 5 aqui e por 5 aqui, quem é que fica? 15 por 5 dá 3. 7 por 5 dá 1, sobrando 2. 25 por 5 dá 5. Então, deu 315. Enquanto que o 1120, 11 por 5 dá 2, sobrando 1. 12 com 2 que baixou por 5 também dá 2, sobrando 2. E 20 por 5 dá 4. 224. Show. Será que ainda dá para simplificar? Ó. Olhando agora, o 3 mais 1 é 4. 4 mais 5 é 9. Então, isso aqui divide por 3. E o 12 também divide por 3. O 30 também divide por 3. Então, a gente pode dividir isso aqui por 3. 315 por 3 dá 105, né? Ó, 315 por 3. 3 por 3 dá 1. Baixa esse 1. 1 não pode dividir por 3, então é 0 no quociente. Baixei, mas não consegui dividir. Baixa o próximo. 15 por 3 dá 5, que dá 15. Então é 105. 105. E o 30, vou preferir o 30 aqui. 30 por 3 dá 10. Já deu uma boa diminuída. Ainda dá para dividir mais. Veja que o 105 1 mais 5 é 6. Ainda divide por 3. Então, quando eu divido por 3, eu vou dividir o 12 também por 3, que dá 4. E o 105 por 3 dá 3, que dá 9. Sobra em 1, dá 5. 35. Tendo feito isso, essas simplificações, a gente vai escrever agora como que ficou. Vamos lá. Na parte de cima, ficou 4 vezes o 10. 40. Na parte de baixo,
35. Aqui ficou 1 vezes t, que vai dar o t. E embaixo, 224. Olhando aqui, ainda dá para simplificar mais, né? Veja que o 40 e o 35 são divisíveis por 5. Então esse cara aqui pode ficar 8 e esse aqui fica 7. Quando eu simplifico por 5. Então fica 8 sétimos t 224. O melhor seria se esse também dividisse, né? Por 7 também. Vamos testar para ver se 224 divide por 7. Porque eu poderia simplificar este com este. 24 por 7 dá 3, que dá 21. Sobra 1. 14 por 7 dá 2, que dá 14. Então simplifica assim. Esse aqui simplifica por 7. Dá 32. Então a gente tem isso aqui. 8, 7, 8, 1, porque eu simplifiquei aqui. 32. 8, 1, t, 32. Multiplica esse por esse e esse por esse. Então vai ficar t é igual simplesmente 32 vezes 8. 32 vezes 8. 10 vai a 1. 8 vezes 3, 24. Com 1, 25. 250 minutos. 250 minutos, se eu quero saber em horas, quantas horas seriam? Bom, 6 vezes 4 é 24. Então 60 minutos vezes 4 é 240. Então aqui vai dar 4 horas, que é o 240, e 10 minutos. Espera aí, né? 32 vezes 8. 16 é 256. Não é 250. 256. Então vai ser 4 horas e 16 minutos. Letra C.